Capítulo 8. O passado voltando ao presente. A chegada da família romana à Palestina produziu efeitos muito diferentes em todos os espíritos. Públio não se apercebera dos meandros negativos que lhe estavam enredando aquelas almas e se mantinha muito mais ligado aos seus deveres de enviado de César do que à avaliação dos problemas humanos que teria pela frente, junto das pessoas que o rodeavam. Lívia, sua esposa, muito mais sensitiva e preparada para a percepção sutil das realidades invisíveis, ao contrário, imediatamente se deu conta das dificuldades que teria de enfrentar, seja na companhia daquela Fúlvia, irrelevante e sem o menor tato no tratamento dos visitantes, seja em decorrência da proximidade de Pilatos, cujo espírito desafiador e arrojado na questão afetiva se lhe impunha como adversário ferrenho. A presença de Flávia, a pequenina leprosa, junto de seus pais na Judéia daqueles tempos, fora uma triste e desagradável surpresa que fizera de sua estada em Jerusalém um verdadeiro martírio moral. Ainda que a criança tivesse acusado muita melhora ao contato com aquelas novas paragens, sua condição de enferma não poderia ser ignorada pelos olhos que a divisassem, eis que era flagrante o seu comprometimento orgânico. E ainda que o pretor Sálvio se mantivesse controlado diante da situação da menina, evitando demonstrações de repulsa cruel, sua esposa, pouco disposta ou pouco acostumada a conter-se nas demonstrações de sua voluntariedade, inúmeras vezes fez menções diretas ou veladas acerca dos problemas que Flávia possuía e que lhe causavam incômodo, fosse por causa de sua pequena filha, fosse por sua própria causa, temerosa de se ver contaminada por tal enfermidade. Valendo-se dos momentos em que o sobrinho de seu marido não se encontrava, Fúlvia se mantinha distante da nobre visitante, quando não se dirigia a ela de maneira áspera e quase agressiva. Lívia aceitava tais manifestações não sem sentir a decepção natural em face da inocência da filha doente e do fato de entender o medo que a mulher que os recebia ostentava. No entanto, evitava relatar ao marido tais ocorrências a fim de não levantar qualquer antagonismo em seu espírito, sempre mais irritável e próximo dos padrões orgulhosos de seu tempo. Mas nada disso se comparava ao risco que a presença do procurador da Judéia infundia em seu espírito. A mulher do senador, desde que chegara a Jerusalém e fora apresentada ao governador, produzira nele uma estranha sensação de euforia, atribuída inicialmente ao fato de ser recém-chegada da capital e, juntamente com seu marido, trazer notícias frescas da vida romana e de possuírem cabedais culturais que não eram comuns em região tão hostil. Todavia, o encantamento que Pilatos sentiu por Lívia tinha outras causas reais. Falava aos seus instintos a beleza diferenciada daquela mulher simples, discreta, tão diferente de todas as outras que por ali eram encontradas para servirem aos seus caprichos. A novidade despertava curiosidade, e esta empurrava para a aventura da conquista. A presa em sua mira era alguém de elevado conceito e de tão elevada formosura que se afigurava um troféu que não poderia desprezar na sua galeria de conquistas. Entretanto, o encantamento exterior lhe fazia supor que aquela ser-lhe-ia a mulher ideal para estar ao seu lado, já que infundia em sua alma a sensação de euforia juvenil, desde há muito esquecida pelo contato rotineiro com sua plácida esposa, e da mesma forma desgastada pelo sucessivo exercício com mulheres insossas, sem atrativos elevados e mais nobres. No entanto, todos estes sentimentos contraditórios e intensos que brotavam em seu espírito, pela simples aproximação daquela mulher, discreta e valorosa, tinham sua raiz não só nos excessos masculinos de Pilatos e na permissividade com que se deixava governar pelos prazeres.
Era decorrência das experiências anteriores já vivenciadas, nas quais o mesmo espírito que então se encontrava na Palestina como Pilatos estivera em terras do Egito, vestindo outro corpo físico em séculos anteriores, guardando ele a sensação de desejo profundo por aquela mulher que também, tendo vivido nos mesmos tempos do passado, produzira o desejo intenso de tê-la sob seu poder. Isso havia ocorrido quando ambos tinham estado nas paragens africanas, onde a civilização egípcia do Novo Império, o último fulgor da epopeia desse povo domesticador das rochas e desafiador das adversidades, propiciara a estas duas personagens o cenário para o desenvolvimento de suas experiências evolutivas. Pilatos, então encarnado sob o nome de Horaib, era detentor de recursos acumulados por sua conduta ilícita, junto às autoridades governamentais e perante o povo, que explorava com seu amplo talento para obter lucros e vantagens. Ainda que não pertencesse diretamente ao séquito do faraó, estava sempre pendurado nas negociatas de Estado, de onde retirava o dinheiro e o poder com o qual se mantinha na cobiçada condição de homem bem-sucedido. Da mesma forma que na atualidade de nossa história, sua personalidade dava vazão aos seus instintos mais inferiores e com sua riqueza pessoal pretendia sempre comprar todas as coisas e pessoas. Grande parte delas tinha o preço que ele poderia pagar e efetivamente colocavam-se à sua disposição para que seus desejos fossem atendidos. No entanto, o homem egípcio se encantara por modesta filha de serviçais seus, mantidos em seus domínios quase que como escravos, e que tinham na filha jovem que os ajudava a mão amiga e dedicada que, com seu esforço pessoal, era capaz de equilibrar os problemas familiares, amparando as outras 4 crianças que compunham aquele humilde lar egípcio. Horaib, acostumado a conseguir tudo o que desejava, passara a cobiçar aquela jovem, cuja formosura e fragilidade lhe emprestavam a imagem de uma debilidade digna de amparo e proteção, que estimulavam nele o desejo de mantê-la sob sua vigilância e guarda. Naturalmente, cobiçava-lhe o corpo e pensava oferecer-lhe suas vantagens materiais como forma de convencimento. Nem mesmo, por hipótese, lhe ocorria a ideia de ser recusado pela jovem Tamires, a quem julgava destituída de vontade e vulnerável ao vigor de seu raciocínio mais maduro e ao poder de sua fortuna. Não obstante todos estes elementos, e apesar de se tratar de um homem muito mais velho do que a jovem cobiçada, Horaib viu frustradas as suas primeiras investidas. Quando muitas outras mulheres caíam em suas garras com facilidade, Tamires se mantinha à distância de suas armadilhas insinuantes. Aumentou o assédio sobre ela, mas obteve a mesma resposta indiferente e respeitosa do silêncio. Vendo que tal posicionamento lhe causava ainda mais desejos, Horaib passou a ser envolvido pela ideia fixa de possuí-la, custasse o que custasse. Mantida sob seus domínios materiais, já que pertencente à família de seus servidores, Tamires não tinha como deixar os pais trabalhadores que contavam com ela para a criação dos demais filhos pequenos. Aproveitando-se dessa condição de superioridade, Horaib passou a presentear seus pais com favores que chegavam com grande alegria no seio da família, mas que obviamente tinham a finalidade de comprar-lhes o consentimento para a aproximação desejada. A jovem moça não se encantava com as prendas que eram, aos olhos de seus pais, presentes que recebiam por serem distinguidos na atenção do poderoso patrão. Tamires sabia tratar-se de plano covarde e clandestino, através do qual Horaib pretendia minar qualquer resistência daqueles que seriam os únicos a protegê-la na terra do assédio negativo de pessoas sem escrúpulos. Os planos do astuto seguiam exitosos
quanto ao aliciamento de seus genitores, mas, quanto a ela própria, mais e mais se enojava daquele homem velho que tinha por ela apenas a volúpia de um lobo caprichoso e sedutor. Oraib intuía nas relações de Tamires o antagonismo que mais e mais lhe produzia desejo. Eis que seu modo de ser transformava o desafio em combustível para perseverar até conquistar o objetivo. E quanto mais difícil, mais saboroso o sucesso. Vendo-se incapacitado de penetrar na fortaleza do coração de Tamires, Oraib passou a usar de estratagemas mais covardes e criminosos, afastando os pais do ambiente familiar, empregando-os em tarefa em lugar mais distante, que garantia o maior tempo de solidão a Tamires e seus irmãos. O homem astuto enviou, através de pessoas de sua confiança, inúmeras guloseimas que ele sabia serem muito cobiçadas por crianças, e nelas colocou substância tóxica obtida de plantas específicas e que produziria mal-estar no corpo infantil, apesar de serem perfeitamente assimiladas por organismos mais robustos que nada sentiriam. Assim, não demorou muito para que os irmãos menores de Tamires apresentassem os sinais de alerta, apontando para alguma enfermidade física. Sem saber do que se tratava, mas imaginando que era fruto do que haviam comido, sem ter a mais remota noção de que tudo aquilo fazia parte de um plano orquestrado por Oraib para ter acesso fácil e aproximar-se dela, a jovem não teve outra opção a não ser recorrer aos recursos do Senhor que os mantinha sob sua proteção, a suplicar a ajuda para as crianças, especialmente para os dois menores cuja aparência e reações físicas mais preocupavam. Oraib não se fez de rogado e de pronto assumiu o tratamento das crianças com o que de melhor tinha em sua esfera de ação, convocando médicos e apontando maneiras de tratamento que ele sabia serem eficazes para a melhoria do estado geral, uma vez que possuía também as plantas que neutralizavam aqueles efeitos venenosos ou irritantes. Ao fim do dia, quando os seus pais chegaram do trabalho, a modesta casinha estava alvoroçada com os acontecimentos, e Tamires se preocupava em contar aos pais o sucedido, bem como a necessária e importante ajuda que recebera do senhor Oraib para o salvamento dos jovens irmãos. Perspicaz ao extremo, o homem não se aventurou em aproveitar a maré favorável com exigências que denunciariam a sua intenção. No entanto, apesar de tudo, o que houvera feito continuava a sentir a repugnância que causava em Tamires, que não se deixara levar por suas maneiras melífluas. Aquilo já estava lhe produzindo uma irritação e fazia com que perdesse um pouco da maneira controlada, acostumado que estava a ser voluntarioso e impaciente na conquista de seus objetivos. Tamires seguia sentindo a maldade oculta pelo véu da delicadeza com que Oraib pretendia confundir o juízo das pessoas à sua volta. No entanto, sua sensibilidade apontava para o lobo ocultado pela veste de cordeiro, do qual pretendia a maior distância possível. Passados alguns meses nessa faina inglória, Oraib determinou-se a pôr um fim na interminável novela da conquista de Tamires e partiu para o ataque frontal, declarando seus objetivos aos seus pais que, surpresos e inocentes, viam nisso a grande oportunidade de melhorarem de vida através da entrega da filha, o que prometeram fazer mesmo sem consultá-la. A promessa dos pais, naquele período da vida e dos costumes humanos, era algo que representava garantia absoluta, e por isso não interessava a vontade ou a opinião da filha, uma vez que seus pais tivessem decidido por ela. No entanto, Oraib iria ver que, com Tamires, não valiam as leis e costumes da barbárie. Era um espírito independente e consciente de suas vontades, livre para exercitá-las sem aceitar as imposições de costumes iníquos,
e desprovidos de humanidade. Assim, quando comunicada por seus pais que tivera o destino entregue a Horaibe, Tamires se viu atacada no que tinha de mais sagrado em seu afeto, considerando seus pais como seus únicos guardiões dignos de sua confiança. Como aceitar que a tivessem negociado em troca dos favores daquele homem intragável? Notificada de tal decisão, que sabia ela ser definitiva, Tamires informou a seus genitores que não aceitava aquele homem como seu marido e que não se submeteria a ele, ainda que os pais a tivessem entregado sem consultá-la. Assustados com a afronta de sua filha, inusual para os costumes daquela época, os pais lhe impuseram castigos físicos que ela suportou com compreensão e triste serenidade interior. E percebendo que não poderia enfrentar em condição de igualdade o seu antagonista, deliberou abandonar a família para seguir seu próprio caminho, deixando tudo para trás. Quando soube de sua decisão, Horaibe foi tomado de uma ira incontida e, acreditando tal fuga ao arrependimento dos genitores de Tamires, mandou prendê-los como fraudadores da palavra empenhada, até que sua filha lhe fosse entregue conforme o acerto anteriormente realizado. Da mesma forma, os filhos pequenos do casal foram mantidos encarcerados nas proximidades, alimentados por criados de Horaibe, como forma de serem usados como argumento para convencer o coração apertado de seus pais e submeter o espírito inflexível de Tamires. Com a consciência em fogo pela fuga empreendida e imaginando que Horaibe não desistiria, a jovem moça não foi para longe das cercanias de sua antiga morada, e por isso ficou sabendo de todo o sucedido com seus parentes, não suportando no coração a dor que eles deveriam estar sentindo. Assim, para salvá-los da maldade de Horaibe, Tamires deliberou regressar à antiga propriedade senhorial, não sem antes recorrer à proteção de autoridades que sabia não simpatizarem com Horaibe. Afinal, aquele comensal do governo era muito odiado pelos prejuízos que já havia produzido na vida de muita gente, nos golpes que sua astúcia tinha realizado para assambarcar bens alheios. Tudo isto se erguendo como um espólio de dores e tragédias que ficara sob sua responsabilidade. Por isso, antes de regressar à casa, depois de ter se inteirado de todo o ocorrido com seus familiares, Tamires buscou a proteção de pessoas influentes que tinham sido vítimas do mesmo homem e lhes confiou seus problemas, contando inclusive da prisão dos próprios irmãos, crianças ainda, o que consistia numa prática de desumanidade por ser realizada contra pessoas de sua própria nacionalidade, o que se costumava desculpar quando praticada contra estrangeiros escravizados. Alinhavando, pois, os sentimentos de revolta que Horaibe tinha semelhado nos corações alheios, Tamires conseguiu a simpatia de outro importante cidadão egípcio, Pequiate, homem de conduta digna e de nobres princípios, conquanto se tratasse de pessoa ligada aos procedimentos sociais de seu tempo. Partilhava da vaidade e do orgulho de sua procedência, mas trazia em seu espírito a noção mais elevada de justiça e correção no trato com a administração de negócios. Conseguindo os bons auspícios de Pequiate, as notícias dos demandos de Horaibe chegavam às autoridades superiores, incluindo a tentativa de envenenamento de seus irmãos, que, a esta altura, chegara igualmente ao seu conhecimento por causa da revolta que lhe causara a prisão dos pequeninos na alma de todos os que estavam ligados aos destinos daquele grupo. Assim, sabendo que os pequeninos estavam sendo desumanamente tratados, o servo que lhes levara o bolo contaminado a pedido de Horaibe, ligando todos os fatos e lembrando-se da misteriosa enfermidade ocorrida na mesma época em que fora entregue a encomenda, concluiu sabiamente ter recebido ela algum veneno misturado a guloseima.
A partir disso, foi muito fácil concluir pela culpa de Oraibe, já que fora ele quem recomendara a entrega do presente sem revelar a sua origem. Todas estas notícias chegavam até Tamires pelos amigos, igualmente servos de Oraibe, que se sentiam horrorizados com o destino de sua família. Da mesma forma, acabaram aos ouvidos de Pequiate, que tomou as dores de todos eles e nelas incluiu a sua insatisfação com a maneira desleal como Oraibe se relacionava comercialmente com ele próprio. O certo é que a teia dos desafetos de Oraibe havia sido acionada e, para sua surpresa, um destacamento policial, atendendo a determinações do próprio faraó, estacionou à porta de sua faustosa moradia, trazendo Pequiate à frente com a ordem de busca dos familiares de Tamires, que ao seu lado se apresentava como a principal motivadora daquela medida. Não foi difícil encontrarem nos calabouços particulares daquela grande casa a família da Tamires, que, a esta altura, já estava tomada pelo desespero e pelo medo de Oraibe, que, insensível, não se permitia ceder aos termos do mandado, afirmando ser o dono daquelas pessoas, com o direito de puni-las como desejasse. Seu sentimento por Tamires passou a ser um misto de cobiça e raiva por sua insubmissão. Amparada pela força legal de Pequiate, a jovem conseguiu que todos os seus fossem resgatados do domínio de Oraibe, que não teve como provar serem eles seus escravos. A partir de então, o sentimento de Oraibe empederniu-se e Tamires passou a ser a presa difícil de ser agarrada, mas cujo desafio estimulava sua astúcia. Ajudada por Pequiate, sua família passou a manter-se sob a sua proteção material, como maneira de impedir que Oraibe se vingasse violentamente. Tamires seguia cuidando dos irmãos, mas agora votava uma gratidão profunda a Pequiate, que apesar de sozinho, sem família, em momento algum, deixou de respeitá-la e considerá-la como mulher digna dos mais elevados encômios. Não demorou a que os modos clássicos e os dotes de virtudes de Tamires produzissem em seu protetor o sentimento de admiração que se transformou em amor com o passar do tempo, no que passou a ser correspondido por ela que, em nenhuma outra parte, encontrara pessoa que lhe dedicasse o respeito tão pouco comum em homens daquele tempo às mulheres de sua época. E a união de Tamires com o protetor de sua família calou fundo no espírito rebelde de Oraibe, que jamais se esqueceu do desejo que fustigava seu espírito com relação àquela altiva jovem, nem do desprezo que sentia por Pequiate, o desafiador concorrente que lhe furtara das mãos a presa tão desejada. E ao longo da vida vivida naquelas paragens, Oraibe passou os dias imaginando uma maneira de destruir a união de ambos, ao mesmo tempo em que mais e mais deixava crescer em seu espírito baixo e sem evolução a cobiça por aquela jovem tão bela e intocável, incapaz que era de compreender o seu estoicismo e austeridade. Nessa disputa não solucionada entre tais espíritos, Tamires e Oraibe se mantiveram distanciados um do outro, como a presa que o lobo não conseguira obter para si. Pequiate era o obstáculo que se levantava entre os dois, e que, apesar de ser espírito mais ligado às coisas do mundo, sem condições de partilhar plenamente a elevação espiritual de sua companheira Tamires, passara a receber dela o devotamento e a gratidão de um amor sincero e verdadeiro, que tolerava suas imperfeições e se dedicava a enaltecer suas virtudes. Pequiate passou a ser considerado por Tamires o protetor de sua fragilidade e de sua família desvalida, além de ser o homem sobre o qual seu ideal de felicidade se permitiria construir o seu castelo de sonhos e esperanças. Passados os séculos, novamente ei-los reunidos no mesmo ambiente da Jerusalém dos tempos apostólicos.
Tamires, na figura generosa e firme de Lívia, Oraibe, na condição fraca e temperamental de Pilatos, Pequiate, na pessoa do amado esposo de Lívia, Públio. Por tudo isso é que as leis do universo permitem que as criaturas se encontrem novamente e possam retirar do velho baú das vivências do passado as emoções adulteradas para que sejam retificadas por novas experiências, corrigindo os equívocos e seguindo o caminho evolutivo através do perdão das ofensas, da tolerância e paciência com as criaturas difíceis e do amadurecimento da compreensão das causas dos problemas humanos. Apesar de todas essas oportunidades que a lei da reencarnação propicia aos seres humanos, quão poucos são os que as aproveitam com sabedoria. Na maioria das vezes, a inexperiência precisa do sofrimento para acordar, e isso não seria diferente no caminho de Pilatos e Pequiate. E era por causa do passado comum que Pilatos tinha antagonismo e receio de Públio, mas votava uma paixão inexplicável por Lívia, a quem desejava conquistar desta vez, como não o conseguira no passado, ao mesmo tempo em que Lívia possuía uma aversão natural e sem explicação atual pelo procurador da Judéia. As velhas leis aproximavam os velhos contendores para a melhoria de seus sentimentos.